Mais uma vez, o nosso bom dia. Nesta madrugada, 2 horas da manhã, do dia 24 de agosto de 2025. 2 horas da manhã. É uma madrugada silenciosa, onde olhamos na rua, nada conseguimos ver, pois a rua está deserta. Apesar que sabemos que neste momento, em todos os lugares do nosso Brasil, existem os maldosos que estão fazendo miséria. E com isto, ao mesmo tempo que nos sentimos bem com esse silêncio da madrugada, com as ruas desertas, nós sentimos essa tristeza de saber que dentro dessa tranquilidade desta madrugada, se sairmos fora da nossa casa, corremos um perigo enorme, seja qualquer hora do dia ou da noite. Pior ainda, nesse silêncio da madrugada. Quando às vezes nos sentimos bem em ver alguém vindo ao contrário, nós sentimos mal, sentimos medo. Porque não sabemos a mente daquele que está vindo ali. E é justamente amparado nesta visão é que analisamos todo o conteúdo de que ora ocorre em todo o nosso torrão brasileiro. E é nesses momentos de paz é que começamos a perceber o ponta-cabeça que o mundo está. Não só do nosso Brasil, não só do nosso torrão brasileiro, mas sim toda a conjuntura do nosso orbe terrestre, do nosso planeta. Mas nós nos preocupamos com a nossa casa, porque olhamos a casa suja do outro, mas quando olhamos para a nossa própria residência, ela também está ao caos. Ela também está infestada de traças de tudo aquilo que corrói a cidadania, corrói a moral, a dignidade, a paz e a tranquilidade do ser humano. Vivemos tal qual um Fla-Flu, um Flamengo, um Fluminense. É impressionante quando olhamos por este ângulo, comparando o que ocorre atualmente, é a mesma coisa de um jogo de futebol. Flamengo e Fluminense. Enquanto a torcida briga umas com as outras, querendo valorizar o seu time, e na verdade os dois times estão muito bem, cheios de dinheiro, com todo o conforto, com toda a tranquilidade e ainda com toda a segurança à sua volta. Nada com esse time acontece, porque ele é amparado por seguranças, com proteção policial, e em certas circunstâncias, até o exército fecha um círculo em volta desses dois times para que nada aconteça com eles. E enquanto isto, as duas torcidas brigam e se matam, tiram vida um dos outros para defender um time. E no final, quem vai sofrer com isso é a família daquele que foi agredido, foi vilipendiado. No final, quem vai sofrer é aquele outro que sofre a raiva por ser atacado.
E resumindo, não há paz, nem nas ruas e nem nos pensamentos. Vivemos uma época pior do que antigamente, porque na época antes de Cristo, as pessoas não tinham conhecimento, eram pessoas sem estudo, sem capacidade de pensamento, de análise. Mas hoje, pleno século XXI, quando o ser humano adquiriu mais conhecimentos, mais poderes ainda, porque se voltarmos a 40 anos atrás, ninguém tinha um celular, ninguém sabia o que se passava, ninguém sabia o que era um telefone. Hoje não. Nessa hora e nesse momento, cada brasileiro, esteja ele onde estiver, ele tem um celular. Hoje, dentro da Amazônia, os índios têm celular, têm televisão, têm tudo. Então não podemos dizer que é um povo que não tem conhecimento. Não podemos dizer que ainda é um povo da Era da Pedra. Todos. Inclusive, falo isso com conhecimento de causa. Se é aqui, eu acredito que seja em todas as grandes cidades do nosso Brasil, onde até os mendigos têm telefone celular, têm celular. Digo isso porque estou cansado de ver, 1 hora, 2 horas da manhã, os mendigos, que durante o dia estão lá pedindo comida, pedindo esmola, me ajuda aqui. Mulheres com criança pedindo esmola, dormindo pelas calçadas. Mas quantas e quantas vezes eu sou testemunha disto. Ele está lá coberto, todo coberto, a cabeça aos pés. Mas se você prestar atenção, tem um reflexo de claridade debaixo daquela coberta. E é ele que está navegando na internet. É incrível, mas é real. Porque hoje nós temos internet, hoje nós temos aí o Wi-Fi grátis e posso comprovar isto. São 4 restaurantes na zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, lugar sofisticado. Todos os grandes bares têm a sua internet, mas também as pessoas de fora têm a senha. Ora, o povo de rua está lá com a senha, está usando o Wi-Fi. Então é isto que nos entristece por ver esta gleba como se fosse o jogo de Flamengo, as torcidas brigando umas com as outras. Digo isso com mais tranquilidade ainda, porque eu escrevo na minha página, sempre afirmando, eu não sou fanático político, porque político nenhum vai trazer a comida dentro da minha casa. Eu me levanto 3h40 da manhã, todos os dias. Quando é 6 horas, 5h30, 6 horas, eu já estou na porta do trabalho. Isto é sagrado para mim. Então, a todos que me conhecem na minha área, sabem, se eu não estiver presente alguma coisa de muito importante, ou algo muito que aconteceu. E quando eu chego é aquela surpresa, o que foi que houve, o que foi que houve, você não apareceu,
Então é uma surpresa geral. Então, digo isto da minha tristeza. Essas duas torcidas brigando entre si. Digo isso porque não sou fanático político de forma alguma. Isto eu juro em nome de Deus que eu não sou fanático. Agora, se há algo que realmente eu debato muito, é com honestidade, seja de quem for. Eu não estou olhando aqui partido político, não estou olhando nada disso. O que eu vejo é o procedimento do político. Se ele é honesto, jamais eu vou negar. Eu venho da era de 50, vou dizer 54, foi quando às 9 horas da manhã, lá na roça, eu no colégio primário, que aliás é bom até eu falar, eu não tenho curso superior, eu só tenho o primário, mesmo assim um primário de 1954, nada mais. Então eu sou daquela era que às 9 horas da manhã, poucos conhecem o famoso repórter Esso. 1h05 da manhã, 1h05 da tarde, 1h da tarde, era sagrado. Tchan, 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 tchan. Repórter Esso no ar. Porém, se esse repórter Esso jogasse o seu som a qualquer hora do dia ou da noite, todos paravam por completo. Assustado. O que foi que houve para que o repórter Esso venha dar essa notícia? E foi assim que às 9 horas da manhã, tocou-se o repórter Esso fora de hora e houve a notícia do falecimento de Getúlio Dornelles Vargas, em 1954. Então os senhores podem ver, meus amigos, minhas amigas, os meus amigos, meus inimigos, podem notar, eu venho de uma era boa. Passei pelo regime militar. Eu no Rio de Janeiro, em 58, eu vim para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui sem conhecer nada. Saindo da roça, eu não sabia o que era um prédio um em cima do outro. Aquilo me assustou. Quando eu entrei no tal do bonde, e com aquela torre, colhendo eletricidade, saindo faísca, eu digo com sinceridade para vocês, para me tirar do trem, Maria Fumaça, até chegar na frente da estação para tomar o bonde, a minha roupa já estava toda molhada e vocês já sabem de que estado estava, né? De medo. E mesmo assim, um agarrado do lado, outro do outro, me arrastando, porque eu não andava. De medo. E para entrar naquele bonde, me imprensaram contra a grade e me prenderam ali com as pernas ali. Fiquei preso, que eu queria sair correndo. E naquele momento eu pedi perdão a Deus pelas coisas erradas que eu fiz. Eu tinha 16 anos. Ali eu chorei e pedi a Deus, perdão a Deus, que me tirasse do inferno. Porque para mim, eu estava dentro do inferno. Eu nunca tinha visto prédio, aqueles carrões, carro de todos os lados, e aquele bonde andando, soltando aquele fogo lá em cima. Aquilo para mim era o fim do mundo. Essa foi a minha vida. Um pouco, que dá um livro, né?
Então eu quero dizer que eu venho de longa data. Jamais eu fui injusto com quem quer que seja. Jamais me aproveitei de meu semelhante. Jamais. Se eu tiver que pregar um prego numa madeira, eu prego a soco. Mas evito pedir uma ferramenta emprestada a quem quer que seja. É o meu jeito de ser. Fui ensinado assim. A lutar pelos meus próprios ideais. A não ter vergonha de ser pobre, mas pobre com dignidade. Então eu venho de uma longa data, passei por tempos bons. Na era militar, foi uma era tranquila, onde eu andava pelo Rio de Janeiro. Claro, evidente, nessa época eu era jovem, né? Menino novo, charmoso. Eu, desde criança, meu cabelo todo preto, penteava ele para trás, e aqui assim tinha uma mecha branca, já de nascença, tá? Eu tenho foto aí, um dia eu coloco essa foto aí, né? E aquela mecha branca, como chamava atenção. Então eu vivia pelo Rio de Janeiro, podia dormir pelas calçadas. Dormir com dinheiro, se tivesse dinheiro, podia estar o dinheiro no bolso da camisa aqui aparecendo. Eu podia dormir pelas calçadas, pelos jardins, qualquer lugar da rua. Se quisesse, era só encostar num cantinho e dormir. Ninguém mexia. A única coisa que existia muito era bêbado. Mas bêbado já sabe, né? Bebia umas e outra. E tem gente que adora beber uma cachaça aí, mas para meter a mão nos outros, né? Mas naquela época não. Então, para vocês verem, já de 80 para cá, podemos lembrar, muitos podem lembrar, o Brasil, quando foi campeão em 1970, uma farra, né? Mas de 80 para cá, as coisas foram piorando, piorando. E hoje, o que que nós encontramos nos quatro cantos do Brasil? Somente violência. Violência, agressão, assalto, roubo, assassinato. Enfim, hoje, o trabalhador tem que viver preso dentro de casa, as portas com grade, que eu posso mostrar ali, tem que ter grade, e mesmo assim, tem que ter muito cuidado. É incrível. Nós vivemos numa época tão boa, e hoje vivemos esta época sangrenta, violenta. E para piorar tudo, temos dois times jogando. Eles estão em campo, cada um destruindo o outro. Só que no futebol, a função é fazer gol com aquela bola. Mas só que agora esses dois times querem fazer gol, mas é jogando a torcida uma com a outra. Enquanto estamos aqui discutindo, as torcidas brigando entre si, eles estão comendo e bebendo do melhor, viajando com todo luxo, com toda tranquilidade. Às vezes eu fico triste com isto, porque eu defendo o inocente. O inocente, ele é inocente até prova em contrário. Mas enquanto não for comprovado nada, ele é inocente. E tem outros que são condenados, provados e querem debater. E essas duas torcidas, elas se debatem umas com as outras. Enquanto os ladrões estão lá roubando cada dia, cada vez mais. Quantos e quantos inocentes estão sofrendo?
senhoras com 70 anos preso, sem fazer nada, sem pegar numa arma, sem pegar arma nenhuma, sem palavras agressivas nenhuma. E já 2 ou 3 presos vieram à morte. E quantos outros inocentes estão sendo caçados como bruxas, tal qual na época da Inquisição, onde os católicos destruíam um ser humano porque ele tinha a capacidade da visão além da matéria. Então ele era julgado como bruxo. Aquele que tinha os mistérios das ervas para a cura era caçado como bruxos, feiticeiros. E hoje nós estamos vivendo isto, caçando inocentes, acusando, julgando, condenando e matando. Porque quando se maltrata um inocente, tira-lhe a liberdade, ele está matando uma família. Porque essa família entra em desgosto, tristeza. Agora, por que motivo? Simplesmente porque a pessoa usa do seu direito de expressar seu pensamento. Ora, expressar o pensamento é uma coisa. Por exemplo, eu pensar aqui, eu só estou falando isso como exemplo, porque senão daqui a pouco vai dizer, não, o Alvarino falou lá que vai matar. Mas se eu pensar, eu vou matar fulano, é uma coisa. Agora, se eu falar, tá aqui minha arma, vou matar fulano, pronto, ele já cometeu um crime. Ameaça de morte é crime. Ora, meu Deus, esses inocentes que foram presos, nem isso fizeram, falaram, nem falar em matar ninguém. E só disseram que querem ser livres. Eles querem ser respeitados. Somente isto. Mas vivemos numa época onde até o próprio aposentado já recebe uma mixaria. Se eu tivesse que viver da aposentadoria, eu não teria condições de ter um computador igual eu tenho aqui. Não. Porque para ter esse computador, para fazer este vídeo aqui, que o vídeo de celular é uma coisa, e aqui eu estou no computador. A câmera está aqui na minha frente, e não o celular. E não eu fazendo vídeo aqui do celular ou outra pessoa fazendo. Outra coisa, quando eu venho aqui dizer algo, ou quando eu escrevo, eu não leio nada, não escrevo nada, é tudo espontâneo de minha livre vontade. Eu não escrevo nada para falar. E quando eu escrevo minhas matérias, também não leio nada. Eu sento aqui e escrevo o que eu quero escrever. Mas nunca, pode percorrer a minha página, nunca eu transmiti algum tipo de perversidade com ninguém, nem com os inimigos. Porque eu sempre peço a Deus, dê luz, força, para que meus inimigos permaneçam de pé. Porque se eles me consideram inimigo porque eu desejo bem para todos, então que eu quero que eles continuem me assistindo enquanto eu estiver em cima desse frio chão. Eu quero que Deus dê luz a todos. Quando eu venho aqui, não venho aqui para me aparecer, fazer isso, fazer... Não, eu não preciso disso. Que, aliás, eu sou uma pessoa que eu detesto fotografia minha.
Eu só vim aparecer aqui assim, de vez em quando, aqui nos vídeos, de acordo com a atualidade, eu venho aqui e falo. Quantas matérias eu escrevo, aí vem um indivíduo que tem o pensamento contrário, ao invés dele dizer assim, bom, Alvarino, você torce pro fulano, eu torço pro cicrano. Pronto, gente, eu não vou achar ruim com isso, não. É um direito dele. Agora, tem outros que vêm aqui na minha página para me bagunçar. Aí vai escutar a coisa do arco da velha. Aí eu respondo mesmo. Entrar na casa dos outros e agredir, tá pedindo uma resposta. Mas jamais, nesse coração aqui, passou algum tipo de maldade ou desejar maldade a quem quer que seja. Quisermos nós que esses dois times estão debatendo um com o outro, cada um procurando a sujeira do outro, pensasse um pouquinho mais de ambas as partes. Pudessem sentar e dizer assim, não, pera lá, eu vou analisar direitinho. Quer saber de uma coisa? Porque todos os dois dizem que estão lutando pelo povo. Mas até agora eu não estou vendo nada pelo povo. Eu estou vendo aqui, é uma disputa de poder, é uma disputa de poder. Eu sou mais forte. E o povo que se lasque. E o mais entristecedor é que a grande parte, eu vou dizer 40% do brasileiro parece que não tem cérebro, parece que não tem visão, parece que não tem audição para ver, ouvir e gravar quem presta e quem não presta. Infelizmente, hoje, estamos de ponta cabeça, aonde a própria família agride outro da família, onde filho agride pai, filho agride mãe. Estou cansado de ver isso aqui, o filho matou a mãe, ou o filho matou o pai. Hoje, nós estamos numa época que os velhos sofrem de todos os lados. Sofre por essa política podre que nós temos, sofre porque a idade chegou e ele se sente frágil. Falo isso por experiência. Na minha idade, hoje eu não sou mais aquele jovem. Hoje eu não tenho mais aquela agilidade. Hoje o corpo me cobra. A coragem eu tenho, mas o corpo já não responde mais. Então o velho sofre em ambos os sentidos. Sofre com a própria família, que depois de velho ele não tem mais valor, é jogado num canto, não é dado atenção mais a ele. É um que tanto fez, para outros que tanto faz. Essa é a verdade. Hoje nós temos uma juventude transviada, que não tem os pensamentos de paz, de união, de concórdia e de lutar por algo salutar em prol do seu próprio semelhante. Isso que eu estou falando aqui, não estou acusando a ninguém e nem estou generalizando. Basta você mesmo, na sua rua, no seu convívio, no seu trabalho, observa os acontecimentos que está. Hoje ninguém respeita mais ninguém. Então, meus amigos, é um pouco de desabafo. E não adianta, eu sempre falo isso aqui, não adianta ficar pedindo, Deus vai ajudar, Deus vai socorrer, se nós abandonamos Deus. A humanidade abandonou Deus. Fala em Deus por vício.
É vício de falar em Deus. Aí é um vício, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Mas o sentimento está dentro do coração e dentro da mente, a confiança e a fé, não tem. Ao mesmo tempo que ele fala em Deus, ele reza para Deus, ele está lá defendendo um bandido, defendendo um ladrão, um fora da lei. E ao mesmo tempo, ele está condenando um inocente que não fez nada. Será que estão pensando nessas pessoas que foram presas inocentemente? É impressionante. Nós vemos aí o cara rouba, assassina, traz 400, 600 quilos de maconha, entra na delegacia, dá depoimento e sai pela porta da frente. E uma outra, por causa de um batom, está presa, mãe de filho. Então é uma incoerência muito grande. Não, mas ela cometeu um erro, cometeu erro. Não estou dizendo que ela é santinha, não. Merece sim uma punição. Porque jamais, jamais, eu sempre digo aqui, jamais o ser humano deve fazer qualquer tipo de depredação ou tocar em estátua, imagem, sei lá, pública, nacional. Nunca se deve fazer isto. Quer falar? Vamos falar, exigir os nossos direitos, mas sem agressão, sem vilipendiar bens públicos ou qualquer imóvel de terceiro. Eu sou contra isto. Mas daí a receber 12, 14, 17, 18 anos de prisão, enquanto os caras que são condenados, enquanto nós temos um ex-governador condenado a 400 anos, ele mora em Ipanema, eu estou sempre em frente ao prédio que ele mora. E é um prédio, um dos mais caros de Ipanema. De frente à praia, basta andar 10 metros, está dentro da praia. Um apartamento de alto luxo e condenado a 400 anos de cadeia. E eu não vou enumerar aqui não, porque se eu fosse enumerar aqui, é muita coisa. Basta olhar a nossa cúpula do momento, olha a ficha extensa e comprovadamente. Nós vemos aí tantas injustiças. Então, podem notar que eu não estou tocando o nome de A, nem de B, nem de C, a não ser do ex-governador. Não? Mas, vamos ter. Você que é do. Você, eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. É outra coisa. Eu defendo, no caso, até prova em contrário, eu defendo o Bolsonaro e sou flamenguista. Só que eu não sou flamenguista doente. E nem discuto futebol. Não venha para cá conversar futebol comigo, que eu não entendo patavinas. Porque eu gasto meu tempo com coisas construtivas, para a minha paz e a minha tranquilidade. Se eu for perder tempo, olhar o que cada jogador é, o que ele faz, a vida pregressa dele, eu vou ocupar minha mente com coisas sem futuro nenhum, que não vai resolver nada para mim. Então eu ocupo meu tempo com coisas construtivas, com aquilo que não me traz cansaço. Até porque já estou velho, já não tenho mais condição de guardar tanta coisa. Que, aliás, outro dia até esqueci que eu estava dentro de casa, pensei que eu estava na rua. Aí fiquei lembrando, onde é que eu estou? Onde é que... a idade vai chegando, a nossa mente vai também ficando cansada, não? Mas eu acredito que nós vou ter algum mais tempinho ainda para perturbar a cabeça dos outros. Mas então eu queria pedir a vocês, essas duas torcidas, que se acalmem. Não agrida ninguém, não, gente. Eu vou na página. Teve época que deu para percorrer 300 páginas. Aí a pessoa está lá.
oração de São Judas, oração de Santo Antônio, oração de São Jorge, ai, o crucifixo, imagem de Cristo. E quando vai na página do outro, por exemplo, quando vem na minha página e vê lá negócio de Bolsonaro, putz grilo, cada palavrão que xingam, mas na página deles, eles não colocam nada. E às vezes a página é fechada. Quer dizer, ele vai na casa do outro, xinga e depois volta para dentro da sua casa. Quer dizer, é um tipo de covardia. É um tipo de covardia. Minha página é pública. Eu sofro um cansaço que eu estou sempre conferindo ali. Se alguém vê palavrões na minha página, pode acreditar, não sou eu. E se eu ver, eu deleto logo. Porque a minha página contém criança, meninas, meninos, e eu não quero servir de mau exemplo para ninguém. Eu vou na página dos outros, olho, aí eu vejo. Se me agrada, eu curto. Se não me agrada, deixa a pessoa lá na paginazinha dele falando o que ele quer. É o direito dele, a página é dele. Então, agora na minha página vem cá bagunça, quer bagunçar o coreto. Outra coisa que eu quero dizer também, é raríssimo eu estar no Messenger. Porque como eu digo aqui, eu me levanto 3h40 da manhã para trabalhar. Isso é a semana inteira. Imagina se eu for gastar tempo para Messenger. Se eu for atender todos os Messenger, francamente, 3 dias não dá para responder todos. Porque às vezes quando eu chego aqui a página está lotada de Messenger. E reclamando. Por que você não fala comigo? Por que Gente, eu estou cansado de dizer, eu não tenho tempo para responder Messenger. Para fazer um vídeo desse é essa hora da madrugada, um fim de semana. Já vai dar, já são 2h33 da madrugada. Agora imagina durante a semana eu ficar aqui batendo papo em Messenger. Quer dizer, aí eu vou me dedicar somente àquela pessoa. É isto. Não é que eu seja mal educado, não. E vou terminar por aqui, para não ficar muito longo isso. E o mais pedir desculpas a vocês por algumas falhas minhas, mas é o meu jeito de ser. É defender a verdade. E aquele que defende a verdade, a honestidade, respeito, disciplina e ordem, ele está bem para com Deus. Eu fico pensando, quando eu me dirijo a Deus, eu penso, meu Deus, e as coisas erradas que eu fiz? Como é que fica? Com que cara eu vou pedir ajuda a Deus se eu faço coisas erradas? Mais uma vez, ou pela milésima vez, se eu tivesse que viver a minha vida outra vez, voltar, eu a viveria com muita tranquilidade, com exceção de um único erro que eu cometi. Isso em 1904. 1904 a 1905. 1905. Desculpa, erro meu. 1994. 1994. Ou 1995. Entre esses 2 anos, eu cometi um erro. Que, graças a Deus, naquela época, isso não tinha nada a ver. Mas, graças a Deus, hoje é muito combatido. E mesmo que a pessoa possa me perdoar, que ela já perdoou, essa pessoa já perdoou, ela perdoou, mas eu não me perdoei. O que vale para mim é o meu perdão. Se eu não me perdoei, então eu tenho que carregar esse erro. E enquanto vida tiver, não vou negar, não.
Não matei, não roubei, mas errei. Uma pessoa, depois de algum tempo, já nem se importou mais, mas eu tenho certeza que eu não me perdoei. E graças a Deus, hoje eu sou um combatente contra isto, porque a gente pode errar, mas dentro do erro você aprende a combater o mesmo erro. Essa que é a verdade. E nós temos exemplos aí de muitos que eram viciados, se recuperaram e passaram a lutar contra as drogas. Isso aí está uma prova. A pessoa comete um erro, mas ele passa a combater aquilo. E ele ajuda a outros. Passei por tudo que foi ruim dessas, mas nunca toquei droga na minha boca. A minha única droga é o meu cigarro. Mas também a minha vida é levantar, trabalhar, voltar para casa, levantar e trabalhar. Não vou à festa, porque hoje em dia festa é procurar confusão. Não vou a lugar nenhum. Então, meu único vício é trabalhar e vir aqui para o meu computador e o meu cigarro. Eu sou um privilegiado por Deus. Já aos 82 anos, eu nunca fui a médico. Eu nunca tomei injeção. Nunca tomei vacina. Nem essas de gripe, nunca. Eu não sei o que é médico. Então eu sou um privilegiado. E é por isso que eu amo e respeito Deus. A esse que a gente chama de Deus. Que Deus não é esse que todo mundo fala, não. Deus é totalmente diferente. Não é esse Deus que fica, Deus Pai, papapá, pipipi, não. É totalmente diferente. E a pessoa que encontrar este Deus, ele vai entender. E não prego religião de espécie alguma. Se me chamar para ir num terreiro de candomblé, eu vou lá e vou cantar os pontos também, né? Se for de Umbanda, vamos lá cantar para Preto Velho, Caboclo, Exu, Pombagira. E se for numa igreja evangélica, vamos falar sobre os Salmos, sobre a Bíblia, sobre as passagens bíblicas da era de Jesus. Hoje eu tenho um sentimento de não ter estudo, né? Não ser uma pessoa que tenha grandes estudos. A minha escola foi a escola da vida. Eu não tive infância. A minha infância foi trabalhar. Mas isso é uma outra história que eu não vou encher a paciência de ninguém com a minha história. Mas um dia eu faço, contando desde criança. Ok, meus amigos, então, gente, vamos entrar no consenso. Vamos expor nossos pensamentos, mas sem agressão. Seja ela física, seja ela por palavras. Não vamos agredir a ninguém, não. Vamos olhar a realidade, a verdade. Não deixa a emoção vencer a razão. Infelizmente, o que nós vemos hoje, o mais que a gente vê é isso que está aqui, ó. É só o que a gente vê. Basta olhar a isso. Os programas policiais na televisão. Então, meus amigos, minhas amigas, meninas, não posso mandar beijo, porque vão dizer que eu estou com assédio sexual via net. Até isso agora virou, aí não pode mais falar, tem que ter muito cuidado. Mas a vocês, meninas,
a vocês, meus amigos, e a você, que é meu inimigo. Quer dizer, você é meu inimigo, eu não sou seu inimigo. É você que se considera inimigo. Erga mais o seu coração. Se você tem Deus dentro do seu coração, você vai aprender a defender os seus pensamentos sem maldade, sempre dentro da verdade. Não adianta nada você querer esconder a imundície para apresentá-la como se fosse boa coisa. Não dê fel para outro beber. Aqui se faz e aqui se paga. E o mais, que o Deus de cada um possa estar com todos vocês, em vossos lares, e que o grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, possa cobrir a cada um de vocês. Nas horas difíceis, espargindo compreensão, amor e carinho entre todos, como verdadeiros irmãos, filho do grande Criador, Senhor, grande arquiteto do universo. Bom dia para todos vocês.